aí acho melhor usar o microfone. Até porque fica mais alto mesmo, né? É melhor, ficar mais nítida as considerações que a gente vai fazer. Primeiramente, agradecer ao irmão Jorge. O Jorge não está presente, mas quero agradecê-lo pelo convite que foi feito. E escolhemos como tema para essa manhã a sagrada instituição do casamento. É um tema assim que eu já escutei até um vixe ali, né? É um tema assim que eu, na realidade, não sou aquele tipo de pregador que se fecha num único tema. Por exemplo, só fala sobre profecia, ou só fala sobre alimentação, ou só fala sobre casamento, enfim. Eu não gosto de me fechar em temas. Eu gosto que o tema seja bíblico. Eu gosto que as considerações que a gente apresente aqui na frente, ela esteja na Bíblia. Está na Bíblia, então beleza, então está valendo. A organização das ideias, dos temas, dos assuntos tratados, tem que ter um respaldo bíblico. E isso é importante. Não se fechar unicamente em um único tema, falando a todo momento, em todas as situações que surge uma oportunidade. A igreja, o irmão tal, aquele lá, ele fala sobre alimentação. Ele fica conhecido como o pregador da alimentação. O irmão tal, não, que ele fala sobre profecias. Ele vai falar sobre o Daniel ou o Apocalipse. O irmão tal, não, aquele é do departamento de mordomia. Vai falar sobre dízimo e oferta. Igreja A, B, C, D, que ele é convidado, ele fala sobre esse sistema. Eu não gosto de seguir essas linhas aí. Ser identificado por um tema que prega. Eu acredito que a igreja compreendeu onde é que a gente quer chegar aqui. A sagrada instituição do casamento. Na realidade, logo no princípio, quando foi criado o ser humano, Deus cria todos os animais, Ele cria ao sexto dia o homem, e todos tinham um companheiro, e o homem até então não tinha uma companheira. E a declaração que é extremamente usada quando o assunto é o casamento é a declaração que foi feita pelo próprio Deus, afirmando que não era bom que o homem vivesse só. O que nós temos aqui, meus queridos? Nós temos Deus fazendo a afirmação: não é bom que o homem viva só. Quem fez essa afirmação foi aquele que não pode errar. Alguém está preferindo viver sozinho, não constituir um casamento. Ele vive sozinho, ele prefere viver sozinho. É uma opção dele. Não está errado, porque ninguém é obrigado a casar. Mas a questão não é bom que o homem viva só. Isso aí não é eu que estou falando, foi o próprio Deus que falou. Aquele que não erra falou. O que se faz do casamento hoje é uma outra história. Pelo plano divino, um plano perfeito. Na realidade, poderíamos afirmar que, vivendo os princípios bíblicos dentro de um casamento, nós teríamos aqui nessa terra o antegozo do céu. Nós não podemos fazer a seguinte argumentação, porque grande parte dos casos vivem-se em estilhaços dentro de uma casa. Não é por isso que o plano foi errado, que a instituição do casamento foi equivocada. O problema está dentro daqueles que estão vivendo dentro dessa instituição. Muitas vezes, distantes do assim diz o Senhor. Nós vamos trabalhar essas ideias aqui com bastante verso bíblico.
O plano estabelecido por Deus, Gênesis capítulo 2. E ele cria todas as coisas, e ele diz que tudo era bom. Cria o homem, diz que era muito bom. Há um superlativo na criação do homem. E no capítulo 2, do verso 18 ao 25, nós temos as considerações iniciais. Ele vai falar sobre o plano estabelecido por Deus. Ele vai falar que não é bom que o homem esteja só. E ele vai falar aqui também sobre a mulher como uma adjutora. Essas são as considerações que estamos trabalhando aqui. Gênesis do capítulo 2, do verso 18 em diante. A formação da mulher, diz o texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Idônea, aquela que juntamente com o homem seria um sustentáculo para o homem. Idônea quer dizer que cumpre exatamente ao papel que lhe foi proposto. Idoneidade que não deixa nada a desejar, que é perfeita em suas realizações. Esta é a ideia de idônea. E o texto continua: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra de todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus, todos os animais selváticos, para o homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Notem bem, o homem criado dá a nomeação a todas as outras criaturas também. Todavia, para o homem, não lhe achava uma auxiliadora. Quando a gente começa a compreender a princípio qual foi o objetivo com que a mulher foi criada, se a gente trouxesse isso para os lares, grande parte dos problemas deixariam de existir. Tratamento desrespeitoso, humilhações, a mulher como uma mera empregada dentro de casa, todos esses problemas deixariam de existir. O maior problema do mundo cristão é não conhecer o que está na Bíblia e não conhecer o que Cristo viveu. É só nome cristão, cristão que não conhece a Cristo. Seria o cúmulo dos absurdos. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele trouxe, e disse o homem: esta afinal osso dos seus ossos e carne da minha carne. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-lhe a varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Dentro da ideia de idoneidade, dentro da ideia de auxiliadora, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. O que nós devemos perceber aqui, meus queridos? A Bíblia ela trabalha com um ideal de perfeição. A Bíblia ela não trabalha com o mais ou menos. Qual que é o ideal aqui? O homem toma a sua mulher, retira-se da casa da mãe e pai e constitui futuramente seu novo lar. Nós estamos tratando dentro de um ideal divino. Ah, casou, continuou morando com o pai, continuou. Isso acontece com frequência. Mas aqui não é o ideal divino. Uma nova família, a constituição de uma nova família,
preferencialmente uma nova residência, preferencialmente o texto está deixando claro, deixa pai e mãe e vai viver a sua vida. É interessante que em muitas situações, vamos dar um exemplo durante o namoro mesmo. Durante o namoro, muitos casais não querem a opinião de pai e mãe. Por que depois de casado, não só a opinião, mas a questão financeira também passa a ser tão importante assim para os filhos? Se a questão de valorização do ponto de vista de pai e mãe não é levada em consideração no momento do namoro, por que ele vai ser levado em consideração agora depois do casamento? Depois do casamento foi estabelecida uma nova família. E essas considerações quanto a certo e errado, elas devem acontecer durante o período de namoro. São observações, são comportamentos, é maneira que se trata um ou outro. A mãe e o pai com experiência estão observando. Ó, filha, vem cá. Isso aí é uma furada, minha filha. Isso aí é uma furada. Isso aí estou falando baseado em tudo que eu já vivi. O pai chega no filho, e aí, filho? Já imaginou o futuro realmente com essa menina? O que vai ser? Agora, depois do casamento, aí não se argumenta mais. Aí já está feito. Então, por isso, deixa o homem pai e a sua mãe, se une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Na sua ligação mais íntima, que é o relacionamento sexual, que deve acontecer após o casamento. Ah, mas o mundo aí fora e muitas vezes, bom, isso aí é outra história, meus queridos. O que o homem está vivendo, como que os homens estão vivendo, o que estão dizendo que é certo ou errado, isso pouco importa. O importante é o que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia. E continua. Ora, um ou outro homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tamanha a pureza com que foram criados e foram estabelecidos no jardim do Éden. A mulher, Adão e Eva como sua auxiliadora. As atividades eram exercidas como que em conjunto. E a harmonia desse lar, ela foi estabelecida a princípio. Portanto, nós vimos um plano estabelecido por Deus, uma esposa, o desligar-se de pai e mãe, o trabalho sendo realizado em conjunto, nenhum é mais importante que o outro, e continuando, a mulher como adjutora, ou seja, como idônea, uma palavra assim tão cheia de expressividade. Continuando, quando o sol não decide, aqui nós temos um dos primeiros problemas que pode acontecer. A ideia de que eu vou fazer, mas espera aí, quem que vai fazer? Tem você, tem a tua esposa, você toma a decisão e o cônjuge fica sabendo depois que a decisão foi tomada?